de nome de Jesus. Só isso? Amém? Irmãos, você não sabe como a gente fica nervoso de ter que passar a palavra de Deus. É algo assim, a gente fica, por mais que Jesus tenha trabalhado no nosso coração, falando, trazendo, mas eu acho que qualquer um que sobe aqui se sente assim, com a responsabilidade muito grande, de passar tudo aquilo que Deus tem para a igreja. Amém? Hoje nós vamos falar de uma carta que o apóstolo Paulo mandou para Timóteo. Amém? E nós vamos aprender com essa carta. Vai ser um momento assim, tenho certeza, um momento muito especial, que Deus vai trabalhar com nossas vidas. E o título da mensagem, para que os irmãos já fiquem atentos ao que Deus quer falar, é Combata o Bom Combate. Amém? Eu louvo a Deus pela vida do Léo, porque o Léo, no início do louvor, não sei se vocês prestaram atenção, Léo falou assim: há uma escolha. Amém? E eu coloquei aqui no subtítulo a derrota é sua escolha. Amém? Quem quer ser derrotado? Eu não quero. Amém? A derrota é uma escolha. Mas poxa, mas como é que pode garantir isso? Porque a palavra de Deus diz que nós somos mais que vencedores. Amém? Amém? Então a derrota é uma escolha. E nós vamos aprender sobre isso nessa noite. Aleluia. Então vamos estar abrindo a palavra de Deus em 1 Timóteo 6,12, para darmos início. Olha só o que Paulo, ele falou. E, mais ainda de introdução, Paulo foi uma pessoa, né, que ele era um perseguidor da igreja, e ele depois passou a ser perseguido. E ele é uma pessoa que sabe tudo sobre batalha, porque no passado dele, sem Jesus, o que acontecia com ele? Ele chegou ao ponto de ser chamado até de fera feroz, de tão rude que Paulo era. Ele perseguia, ele entrava na casa dos cristãos, ele matava, ele mandava prender, era algo absurdo. Então, quando ele, não é na estrada de Damasco, como os irmãos sabem, que ele levou, acredito que foi o mesmo anjo que lá atrás, né, lutou, aquele mesmo anjo deu uma rasteira nele, ele caiu, ele ficou cego, e a partir daí foi o início da conversão de Paulo. Aí ele passou de perseguidor para ser perseguido pelo amor de Jesus. Então, de batalha ele entende tudo, e nós hoje vamos aprender com batalha. Amém? Diz assim, 1 Timóteo 6,12, olha só o que ele mandou para Timóteo, mas hoje serve para nós. Ele está dizendo para nós, nesta noite: combata o bom combate da fé. Ele já está falando, combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, não é? Para a qual você foi chamado e fez uma boa confissão na presença de muitas testemunhas. Não é assim na nossa conversão? A gente vai e declara: olha, eu quero Jesus, não é? Eu fui assim. Lá atrás eu levantei a mão e falei: eu quero Jesus para mim. E aqui Paulo está dizendo a Timóteo: combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna. A partir do momento que eu aceitei Jesus, aliás, a gente tem essa mania de falar assim, mas é Jesus que nos aceita. Mas nós temos uma esperança de quê? Da vida eterna. E ele diz: toma posse da vida eterna. Porque hoje as pessoas estão de maneira assim, que parece que é normal hoje ser cristão. Mas nós temos que tomar posse dessa vida eterna. E diz ainda: para a qual você foi chamado e fez boa confissão na presença de muitas testemunhas. Irmãos, combata o bom combate. Quero te dizer que as tempestades chegam para todos. É inevitável.
todos passam por dificuldade, não somos imunes às adversidades do dia a dia, não é assim? Eu passei muita dificuldade na minha vida, só que chega um momento que você fica, poxa, será se vale a pena ser cristão? É tanta luta, tanta dificuldade, não é? Que a gente fica pensando, parece que quando eu não era cristão as coisas eram melhor, mas chega um momento que, por falta o quê? A palavra de Deus diz que o povo tem sido destruído por falta de conhecimento, mas hoje nós temos o conhecimento para saber o porquê de cada coisa. Nós não podemos crer em sorte, ou muito menos em azar. Infelizmente, hoje existe cristão que fala, eu consegui algo que foi sorte, ou aconteceu aquilo, poxa, eu tive um azar. Não podemos crer nisso, mas sim, que há um poder divino liberado para nós, amém? Há um poder divino liberado para a igreja. Então não existe, se você acha que existe sorte, ou que aconteceu aquilo, foi azar, não, tudo é projeto de Deus na nossa vida. Se acontece algo, é Deus. Não cai uma folha da árvore se Deus não permitir na nossa vida. Então eu já começo a dizer isso para a igreja nesta noite. Jesus, Ele tem o de melhor para nós. Então quando acontece algo com as nossas vidas, algum imprevisto, na realidade Deus, Ele sabe de tudo, nada sai do controle de Deus. Deus, Ele tem algo específico para cada um de nós. Eu costumo dizer que Deus, Ele conhece cada pessoa, cada filho pelo seu nome, amém? Deus, Ele não te perde de vista jamais. Jesus, Ele é tão maravilhoso que Ele ama a todos, igualmente. Ele ama, tanto faz uma pessoa que é bandido, uma pessoa que anda no mundo das drogas. Ele ama aquela pessoa que está lá fora e não o conhece ainda. Ele ama a todos. É diferente do ser humano. O ser humano, a todo tempo, ele fica caçando uma maneira de encurralar o seu próximo. Quer sempre levar vantagem, mas Jesus não. Jesus é diferente. Aí se a pessoa te perguntar assim, como que eu sei que esse Deus que é pregado na igreja é o Deus verdadeiro? O primeiro ponto é que é o único que se entregou por nós na cruz, Jesus Cristo. E o segundo ponto, assim, que diz assim, ganha de goleada dos outros falsos deuses que existem por aí, é esse amor maravilhoso que Deus tem, amém? É o modo que Ele tem de nos ensinar a sobreviver a tantas dificuldades do dia a dia, amém? Temos que crer que a nossa vida está no pleno controle de Deus, e que mesmo com as lutas, há um propósito, como eu falei. E nós temos que sempre enxergar a Jesus como alguém que quer trabalhar na nossa família, para nós sermos pessoas melhores, que a nossa família seja de pessoas que querem agradá-lo, amém? Primeiro Timóteo, no 1:18 e 19, também fala sobre o combate. Olha só o que diz, 1 Timóteo 1:18 e 19, Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução, segundo a profecia já proferida a seu respeito, para que, seguindo-as, vos combata o bom combate, amém? Há uma profecia liberada para nós, você sabia? Há uma profecia liberada para a igreja. Aí no 19 diz, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram, e por isso não flagraram na fé, amém? Então ele já começa a falar aqui, se você quer combater esse bom combate, se você quer sair vitorioso, você tem que ter uma fé, uma consciência
naquilo que Deus tem falado, naquilo que Deus tem direcionado, não só a cada um de nós, mas toda a igreja. E aí está dizendo aqui, Paulo está dizendo, há pessoas cristãs, não está falando de pessoas que estão lá fora, pessoas cristãs que têm naufragado na fé, amém? Mas Jesus, Ele quer, através da palavra de Deus, nos orientar para vivermos dias melhores na presença dEle, amém? Aleluia. Podemos dizer que na vida cristã existe dois reinos, vocês sabiam? O reino natural e o reino espiritual. Aleluias. O bom seria que quando confessarmos a Jesus, né, nós confessamos a Jesus, desligaria o reino natural e a partir daí seria o espiritual, mas não é assim. A própria palavra de Deus diz que é uma luta contra a nossa carne contra o espírito, amém? O maior desejo do diabo é que você não entenda o reino espiritual e viva apenas o natural, sabia? Infelizmente hoje, há uma parte dos cristãos que não assimilam que precisa viver dia após dia um reino espiritual, a pessoa ser espiritual. Mas as pessoas, muitos vivem o quê? A vida na carne. Vêm para a igreja, seguem a Jesus, dão até o dízimo, dão as ofertas, recebem as orações, mas não estão ligadas com o Espírito de Deus. Para que nós possamos combater o bom combate e vencer, nós temos que viver em espírito. Senão, sabe o que vai acontecer? Nós vamos vir para a igreja e só vamos receber uma parte do que Deus tem para nós. Mas Deus, Ele quer que nós recebemos tudo aquilo que Ele tem preparado para nós. Amém? Sempre há algumas perguntas. Olha só o que muitas pessoas perguntam. Por que não consigo me firmar em Cristo? Por que eu não consigo me firmar em Cristo? Por que não tenho um tempo de refrigério? É sempre luta após lutas. Por quê? Que sempre eu não consigo. Aí diz assim, por que tenho? Por que quando acho que vai tudo bem, as coisas de uma hora para outra pioram. Às vezes está tudo correndo bem e de repente começa a piorar tudo. E as pessoas não sabem o porquê. Perguntas e após isso murmurações. Começa a murmurar. Por que disso? Sabe por quê, irmãos? É o que eu falei antes ali. As pessoas não conseguem viver uma vida no Espírito. Aí muitas vezes, irmãos, preste atenção no que eu vou dizer. Muitas vezes Deus permite que aconteça algo para que a pessoa volte para os trilhos, que a pessoa venha já pensou? Se Deus, a pessoa começa a ir bem, e a tendência quando a pessoa está muito bem, e a pessoa não é espiritual, a tendência é a pessoa se afastar. Agora eu não preciso ir tanto mais à igreja, agora eu não preciso mais participar dos cultos de orações, eu não preciso, agora eu vou viver a vida, e a palavra de Deus diz que a raiz de todos os males é o que? É o dinheiro. E muitas vezes você começa a ganhar dinheiro, você começa a dar um jeito de largar as coisas de Deus de lado. Eu conheço várias pessoas assim, estavam na presença de Deus, aí começou a ficar bem sucedido, pronto, aí dá um tempo, não precisa mais, eu oro a Deus em casa, eu escuto as pregações, e só, mas Deus, Ele quer mais de nós, há um propósito. Lembra que disse ali, que fala sobre a nossa vida eterna, no 1 Timóteo 6,12,
combata o bom combate da fé, tome posse da sua vida eterna, que esse é o maior projeto de Deus para a igreja, é que nós possamos tomar posse dessa vida eterna, amém? Só que as pessoas estão desapercebidas, igreja, precisamos tomar posse. A questão é simples, precisamos viver em espírito, não há outro. Não adianta eu chegar aqui e falar, contar algumas coisas que a igreja queira ouvir, mas precisamos andar em espírito. Não é para um ou para outro, não é só para pastores, não é só para evangelista, é só para o obreiro, é para toda a igreja. Precisamos andar em espírito a todo momento, amém? O diabo, ele fica a todo tempo ao nosso derredor, querendo nos dragar, querendo o quê? Que nós sejamos o quê? Pessoas carnais, e ele joga as setas, e se você não estiver compromissada com a palavra de Deus, andando em espírito, você vai sucumbir. A verdade é essa, não tem como. Eu preciso andar em espírito e pronto, amém? As batalhas vão minando pouco a pouco a fé. Olha presta atenção que o apóstolo Paulo falou no 12, combate o bom combate da fé, e essas batalhas vão minando a sua fé. Aí você fica falando, poxa, como eu comentei, as pessoas começam a perguntar, poxa, as coisas não estão indo bem, não consegue, quando começa a melhorar, de repente piora, e aquilo, poxa, será se... Aí a pessoa começa a sucumbir a essas coisas, aí entra a carnalidade, as pessoas ficam sem saber o que fazer, e a pessoa, quando não está em espírito, ela só sabe murmurar, aí as coisas começam a tender a ir mal, amém? Olha só, vamos voltar ao início da nossa conversão. Olha olha as promessas que você recebeu, lá em 2 Coríntios 5,17, olha só o que diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, amém? Se nós estamos em Cristo, nós somos nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Deus tem coisas novas para a igreja. Olha no 2, portanto, somos embaixadores de Cristo. Olha só a promessa que Deus tem, não é para o pastor, como eu falei, não é para algumas pessoas específicas, está dizendo aqui, portanto, somos no plural, não está dizendo aqui, que os pastores são embaixadores, que os evangelistas são embaixadores, que os obreiros, não, está dizendo, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo, ao nosso intermédio, por amor a Cristo, suplicamos, reconcilie-se com Deus, amém? Eu tenho que tomar posse que Deus, Ele tem um projeto para nós, Deus, Ele tem um projeto específico para nós, Ele quer que isso venha a ser realmente concluído, amém? Se a palavra afirma que sou nova criação, e passo de ser uma criatura para filho, precisa entender que a partir daí, existe uma batalha que eu preciso vencer, a todo instante, não com armas naturais, e sim com armas espirituais. Há uma batalha que nós precisamos vencer. Primeiramente, a batalha o quê? Nas regiões celestiais. Eu preciso vencê-las. Irmãos, eu passei por muito tempo sendo cristão e vivendo dificuldades e não entendia por que sempre era dificuldade, por que era sempre luta, e a luta não cessava. Faltava o quê? Eu aprender com a palavra de Deus.
E hoje nós temos uma igreja que ensina a palavra de Deus na íntegra. Antigamente era pregada a palavra de Deus, mas hoje eu quero te dizer que parece hoje ser mais explicado. Hoje nós temos tudo para vencer, e muitas vezes nós não vencemos, por quê? Porque muitas vezes nós deixamos de lado. Amém? Primeiro ponto do ensinamento do nosso querido Paulo, para começarmos a vencer, temos um propósito, como lemos lá, não é? Somos embaixadores, nós temos um propósito, e Deus, Ele quer que esse propósito seja vivo na sua vida. Mas poxa, eu comecei e vim para a igreja agora, ou eu não sei o que Deus quer comigo. Eu quero te dizer que Deus tem um propósito. Você que está na sua casa, Deus tem um propósito com você. Isso é um fato, não sou eu que estou querendo, a própria palavra de Deus está dizendo, Ele tem um propósito. Mas como é que eu vou saber esse propósito? Viver em espírito. Quando eu vivo em espírito, eu fico sensível à voz de Deus. Se eu vivo em espírito, Deus, Ele começa a falar comigo, e eu vou fazer com que esse propósito venha a ser executado na minha vida. É simples assim, não tem como. Mas para isso eu preciso viver em espírito, amém? Nós temos que lutar contra o pecado. Isso é uma coisa. Se eu vivo em espírito, eu preciso lutar contra o pecado. É algo que a palavra de Deus diz que nós somos pecadores, não é verdade? E Paulo mesmo, ele dizia assim, eu sou um dos mais pecadores no meio de vocês, porque o pecado é uma realidade na vida da pessoa, mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dizer não ao pecado. Quando Jesus nos liberta, não é? Eu aceitei Jesus, nova criatura eu sou. A palavra de Deus diz que verdadeiramente, se Jesus libertar, nós somos livres. E eu sou livre para dizer não ao pecado. É fugir da aparência do mal. Então eu tenho que fugir do pecado. Nós temos que lutar contra as artimanhas do diabo. Lutar. É difícil, mas se você for um homem espiritual, a palavra de Deus diz que você pode pisar na cabeça dele. Amém? Mas para isso, você tem que ser um homem espiritual. Existe um louvor que é muito cantado, né? Pisa na cabeça do diabo, né? É um louvor que me parece que até, não sei, o Léo pode dizer, que até trocaram, porque a letra certa é pisa na miséria, depois passaram para pisa no diabo, não é, Léo? Isso é um perigo, porque se eu for uma pessoa que não for espiritual, se eu pisar na cabeça do diabo, eu estou enrolado. Mas se eu for espiritual, pode ter certeza, você vai ter êxito. Ele vai fugir de você. Então nós precisamos lutar contra o diabo, contra todos os demônios que agem nas regiões celestiais. Nós precisamos. Se eu sou espiritual, eu posso profetizar para a minha família. Quem não tem um ente querido que está passando por dificuldade, você pode lutar pelaquela vida. Mas para isso você tem que ser espiritual. Mas eu oro tanto pela minha família, mas você tem feito o quê? Precisamos tomar posse das nossas armas espirituais, igreja. Aleluia. Aí eu coloquei aqui, a pior batalha é conosco mesmo. É com o nosso eu. É deixar de ouvir o homem natural dentro de nós para ouvir o que o Espírito diz. A nossa pior batalha, a batalha que nós temos que começar a vencer, é a batalha contra nós mesmos. É nós acharmos que eu não posso, que eu não consigo.
Essa é uma batalha que eu tenho que lutar, que eu preciso de Deus. Eu preciso ser espiritual para me vencer essa batalha. Eu tenho a certeza que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Mas para isso, eu tenho que ser espiritual. Senão eu não vou conseguir nunca vencer. Amém? O segundo ponto é manter-se firme na fé. Precisamos mantermos firme na fé. Ele nos designou a levar a sua mensagem. E como que você vai levar a mensagem de Cristo, como diz lá, que nós temos que ser embaixadores dele, é um projeto dele para a nossa vida, se eu não consigo me firmar em Cristo Jesus? Eu preciso me firmar. Manter a fé é convicção no que cremos. Você tem convicção no que você crê? Você tem convicção no Jesus que você serve? Essa convicção leva, sabe o quê? A nós sermos fiéis a Ele. Nós precisamos ser fiéis a Ele. Temos que crer sempre baseado na Sua palavra. E sabe como que você vence baseado na palavra de Deus? É você lendo a palavra de Deus. Eu não posso dizer que eu sou uma pessoa, como que eu vou ser uma pessoa espiritual, se eu não tenho um tempo de qualidade com Deus? Eu pego a palavra dele, eu oro, eu leio, eu reflito. Como que eu vou ser um homem espiritual se eu não consigo? Pelo menos 1, 2, 3, a gente tem que estar com a palavra de Deus sempre no nosso coração. Mas tem pessoas cristãs que não conseguem ler a palavra de Deus. Eu preciso. Aí diz também temos que ter uma boa consciência. É a consciência em conformidade com a vontade de Deus. É saber discernir o certo do errado. O cristão precisa saber discernir o certo do errado, o que se refere a arrependimento e a confissão do pecado. Eu preciso me arrepender a todo momento, eu preciso me arrepender. Eu estava conversando ali atrás, e o obreiro Joelson, ele falou que ele foi num culto maravilhoso, e ali foi falar que está faltando com o cristão é se arrepender e pedir perdão. Como que você pode se achar uma pessoa espiritual se você não consegue pedir perdão? Eu preciso pedir perdão, eu preciso me arrepender. Muitas vezes é necessário que eu peça perdão até eu estando certo. Amém? Nós temos que andar de contramão com o mundo, a verdade é essa. E isso é algo que o diabo não quer. A cada momento que você tem na presença de Deus e falar, Senhor, eu me arrependo, eu errei, me perdoa. A cada momento que você chega para um irmão, por a mínima coisa que você faz, e você fala, me perdoa, você está realmente vencendo a sua batalha espiritual. Aleluia. Pode ter certeza, o arrependimento destrava a fé. Aleluia. Atos 13, 39, diz assim, preste atenção, por meio dele, de quem? Jesus, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. É por meio de Jesus que somos salvos. É por meio de Jesus que Ele nos garante a vitória. É por meio de Jesus que eu posso pisar na cabeça da serpente. É por meio dEle. É por meio dEle que ninguém pode apontar o dedo para você e falar que você não tem salvação. Amém? Irmãos, temos que colocar a mão na consciência e falar, eu preciso ter a alegria da salvação.
Esses dias atrás aí eu perguntei no irmão: você tem certeza que se Jesus voltasse agora você seria salvo? Ele, uma pessoa cristã. Eu não tenho não. Olha só, que loucura. E quantos de nós, talvez, se eu fizesse essa pergunta, a pessoa ia colocar: eu estou tentando melhorar. Irmãos, o dia de melhorar é hoje, agora. É o dia de eu me arrepender e falar: Senhor, eu preciso ser um cristão genuíno. Eu não posso mais ser uma farsa. Como que é a nossa vida lá fora? Se Jesus chegar para você e tocar no seu coração: olha, você é embaixador, fala de Jesus para aquela pessoa ali. Será se você vai colocar a mão na consciência e falar: mas como que eu posso fazer tal coisa? Porque minha vida ainda está errada. Irmão, quero te dizer que Deus perdoa, independente. A palavra de Deus diz que Ele joga lá para trás, no esquecimento, todos os nossos erros passados. Amém? Eu preciso mudar a minha mentalidade, como diz em Romanos 12. Eu não posso mais estar sempre mendigando orações. Me perdoa a expressão, mas a verdade é para que nós possamos abrir os olhos. Todas as vezes que nós oramos, Deus, é lógico, Deus abençoa, Deus opera, mas quando muitas vezes passa um dia, 2 dias, tudo volta ao normal de novo, e nós precisamos de novo, é batalha, nós estamos perdendo essa batalha, a minha vida não consegue deslanchar. A verdade é essa, mas Deus, Ele tem propósito em cada um de nós, Ele quer o de melhor para nós. A palavra de Deus diz que nós vamos comer o melhor dessa terra, mas isso é só para os espirituais. Quando Ele fala isso, as pessoas tomam posse da bênção, da profecia. Tomei posse, mas se eu chegar lá e a minha vida for a mesma, escorre pelos dedos. A verdade é essa, escorre pelos dedos. Irmãos, é momento de nós sermos crentes genuínos. É momento de nós sairmos daqui. Quando fala de batalha, quando fala de luta, está se referindo ao quê? A um exército. Eu quero dizer que você foi convocado para ser exército de Cristo. Eu quero te dizer que quando você sair dessa porta para fora, você é o embaixador para profetizar para as pessoas que estão morrendo lá fora. Amém? Eu quero te dizer que Deus, Ele quer te usar. É um exército aqui, que Deus, Ele quer te usar poderosamente. Ele quer que quando você chegue lá fora e você não precise mais: eu vou ligar para o pastor orar por você. Não, você vai pegar e você vai orar, e vai acontecer um milagre, porque Deus não, a palavra dele não volta vazia. Amém? Aleluia. Deixa eu beber mais uma aguinha aqui. Aleluia. Combater o bom combate não é desviar dos problemas, e sim ter a certeza que Deus está com você. Eu quero te dizer que você não precisa mais desviar dos problemas. Se você sair daqui nessa noite com a consciência que Deus quer te fazer alguém melhor, você não precisa mais ter medo, não. Passe que você estiver passando, a situação que você estiver passando, Jesus, Ele é com você. Não precisa se envergonhar. De repente, eu fiz algo, pastor, que você não sabe, foi erro meu, mas eu não sei o que fazer. Irmãos, parte para cima do problema. Pode ter certeza, parte para cima do problema. E Deus não vai te deixar você ficar envergonhado, mas para isso você tem que tomar uma atitude nesta noite.
Você tem que falar: a partir de hoje eu sou uma pessoa diferente. A partir de hoje eu não vou ser uma farsa como cristão, eu vou ser um cristão mesmo. Irmão, se você quer vencer a adversidade da vida, tem que ser assim. Ou você vai ficar sempre nessa situação. Não podemos ser assim. Independente se a culpa é sua ou não, temos que nos arrepender e confessar: Senhor, eu pequei. O erro dessa situação é toda minha, mas me perdoa. Irmãos, Ele é poderoso demais para te perdoar. Irmãos, Ele perdoou, sabe quem? Ele perdoou Paulo. Já pensou? A palavra diz, se você começar a ler a história do apóstolo Paulo, que nem os discípulos queriam aceitar ele. Nem os discípulos, foi difícil para eles aceitarem ele. Não. Eu duvido se não teve discípulo não, que o diabo carregue ele. Não é possível que ele se converteu. Isso é o ser humano. A verdade é essa. A verdade é essa, mas Jesus, Ele te conhece, Ele te ama. Se você, nesse momento, você falar: Senhor, eu quero tomar posse, eu quero me apropriar dessa palavra, eu sei que eu errei, mas me perdoa. Jesus, Ele é fiel para te perdoar. E ninguém vai te condenar. Amém? Aleluia. A palavra de Deus também diz que Jesus, Ele não rejeita um coração quebrantado. Se quebrante na presença de Deus. Fala: Senhor, por favor, me ajude. É simples assim, igreja. No 4º ponto, que diz para que nós realmente possamos tomar posse da vida eterna, que está escrito lá voltando lá, no 12, lá no 1 Coríntios 6,12, diz: combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna. Irmãos, temos a certeza que se Jesus voltar hoje, nós estamos com Cristo? Será que nós temos a certeza? Ou se acendeu o sinal vermelho? É momento de nós falar: Deus, até hoje eu não tinha não, mas agora eu tenho. Eu tenho porque o Senhor me perdoa. Amém? Eu quero tomar posse dessa vida eterna. Você não negocia, eu quero te dizer, não podemos negociar a nossa fé por medo ou por negligência. Não podemos negociar. Ah, mas você não sabe a situação que eu vivo, eu estou no Arapuca. Irmão, não podemos negociar a nossa fé. Se possível, vai até as últimas consequências, pois saiba em quem você tem crido. Tem um momento na nossa vida que a gente se enrola todo de tal maneira que a gente fala: o que eu vou fazer? Eu estou correndo um risco terrível, mas vai até a última consequência. Eu quero te dizer que teve uma época da minha vida lá atrás, que eu fui até as últimas consequências, e Deus me honrou. Amém? Deus me honrou. Aleluia. E para estar encerrando, já vou estar chamando o Ministério de Louvor. Olha só, então eu vou estar falando sobre, no final da vida do apóstolo Paulo, né, depois de ter instruído bastante ali Timóteo, falando para ele combater o bom combate, e no final da vida de Paulo, olha só o que ele diz, tenho certeza que todos já ouviram o que Paulo disse lá em 2 Timóteo 4, 7, 8, mas que é para te fortalecer a sua fé. Ele diz assim, apóstolo Paulo, ele diz: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, aleluia, agora me está reservado a coroa da justiça, aleluia, que é o Senhor, o justo juiz, que por mais que, diz assim, que por mais que os homens tentaram me julgar, Jesus, Ele me justificou, amém? Me dará naquele dia, e não somente a mim, mas agora para nós. O apóstolo Paulo foi tanta bênção nessa época que ele
ele além de falar o que aconteceu com ele, que ele venceu as batalhas, ele guardou no finalzinho para nós, mas também a todos os que amam a sua vinda. Quem ama a vinda de Jesus aqui? Aleluia. Vou repetir o 8. Agora me está reservada a coroa da justiça, e no final, para todos que amam a minha vida. Amém? O que Deus tem para a igreja é algo muito grande. Às vezes nós como pastores, a gente fica assim triste de ver muitas pessoas sofrendo, sendo esmagado, não é? Pelas adversidades aí do dia a dia, e muitas vezes a gente ora, mas a gente vê que é necessário que as pessoas tomem uma postura de cristão. Amém? Se as pessoas entenderem o que entenderem realmente o que é a palavra de Deus na íntegra, nós vamos, avançar um outro nível, não de pedir orações, mas de abençoar pessoas. É isso que Deus nos quer para nós como embaixadores dele. Ele quer que você saia dessas portas convicto. Você que está em casa, Ele quer que você saia de suas casas, ou onde você estiver assistindo, com a convicção que Deus tem um propósito maior, um propósito de alcançar vidas que estão perecendo. O nosso propósito não é só simplesmente chegar aqui, sentar no banco, né, como muitas pessoas falam, esquentar banco, mas o nosso propósito que Deus tem para cada um de nós é que possamos alcançar vidas, levar o Evangelho. Amém? Vamos ficar de pé, vamos estar orando. Aleluia. Eu quero te pedir para que você coloque sua mão no seu coração, você que está na sua casa, e comece a falar com Deus. Você que essa palavra falou muito fundo no seu coração, muito forte, que você possa realmente se arrepender. Você que está vivendo momentos difíceis, eu quero te dizer, independente da sua situação, de repente é na área financeira, de repente é na área conjugal, de repente você está enfrentando batalhas, de repente com amigos onde você trabalha, eu quero te dizer que se você se prostrar diante de Deus, aquela situação que para você é impossível, Deus faz com que seja possível, porque a própria palavra de Deus diz que tudo é possível para aquele que crê. Pai querido, em nome de Jesus, eu oro nesse momento pelos seus filhos, ó Deus, ó Pai, que estão desesperados muitas das vezes, estão clamando ao Senhor agora, sem força alguma, mas a tua palavra também diz que o Espírito Santo mora dentro de nós. Ó Pai, eu venho te pedir que o teu Espírito Santo possa fortalecer essa pessoa na força do teu poder. Deus, em nome de Jesus, muda, meu Deus, o cativeiro dessa pessoa. Derrama, meu Pai, da tua presença de tal maneira que essa pessoa vai realmente ter força para vencer a adversidade, e que essa pessoa, a partir desse momento, possa se arrepender, possa te prostrar diante do Senhor, com o coração quebrantado, meu Deus, querendo que seja uma nova história na sua vida. Pai, eu abençoo a todos, e nesse momento eu repreendo todo e qualquer tipo, ó Deus, de obra maligna sobre essa vida, toda estratégia diabólica sobre a igreja do Senhor, eu quebro pelo poder do teu nome. Eu piso, Jesus, na cabeça da serpente, e declaro que os seus filhos, ó Deus, são mais que vencedores.